A mesa do Senado Federal, e gostaria de dar essas informações à casa e ao país, em reunião na manhã de hoje, aprovou, senhores senadores, as seguintes matérias: sessões de debates temáticos no Senado Federal. Tem sido manifestação de diversos senadores encontrar uma alternativa para que os grandes debates possam ser mais largamente discutidos no Senado Federal. Mas, como todos sabem, senhores senadores, o regimento interno do Senado, ele limita o tempo do uso da palavra. É certo que esses dispositivos limitadores do tempo democratizam o uso da palavra nessa casa do Congresso Nacional, mas o regimento não contempla momentos em que é necessário um tempo maior para se instalar o debate. Desde o Império, o Senado tem por vocação aglutinar e aprofundar temas relevantes de interesse nacional, especialmente em virtude da natureza de sua composição representativa. Assim, a mesa apresenta, aprovado por unanimidade, o projeto de resolução número 9 de 2013, que institui as sessões de debates temáticos no Senado Federal, que representam a volta do Senado Federal à discussão dos grandes temas da agenda nacional. São sessões de discussão e de deliberação. Nós estamos submetendo à apreciação rápida do plenário do Senado Federal esse projeto de resolução que hoje a mesa aprovou por unanimidade depois de uma longa discussão. Eu já concederei as palavras a Vossas Excelências. Uma outra decisão que a mesa do Senado aprovou para que nós possamos exatamente agilizar o processo legislativo, tanto do Senado Federal quanto do Congresso Nacional, foi de pautar a reforma do regimento do Senado, que encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, após a eleição do presidente daquele colegiado, nós entraremos em contato para tratarmos desse assunto, para trazermos esse assunto. O regimento manda que a mesa designe uma comissão para que nós possamos votar o mais rapidamente possível a reforma do regimento do Senado e a reforma do regimento comum, regimento do Congresso Nacional, que também o regimento é de 1970. Nós conversaremos com o presidente da Câmara dos Deputados na próxima semana, o deputado Henrique Eduardo Alves, para que também possamos juntos apressar essa reforma, constituindo uma comissão mista para que, num curtíssimo espaço de tempo, nós possamos exatamente atualizar também o regimento do Congresso Nacional. Uma outra decisão que a mesa aprovou é para que nós tenhamos a prestação de contas das atividades das agências reguladoras pelos dirigentes dessas agências. A mesa apresentará hoje mesmo proposição no sentido de promover que as agências reguladoras, através dos seus diretores, anualmente prestem contas de suas atividades em reunião conjunta da comissão específica incumbida de sabatinar seus dirigentes, conjuntamente com a CCJ e com a CAI. Uma outra decisão que nós aprovamos hoje na mesa foi pautada a votação dos critérios do Fundo de Participação dos Estados para o dia 19 de março. Nós vamos ter no dia 13 uma reunião com os líderes partidários das duas casas e com os governadores de estado, e no dia 19 nós vamos proceder à votação dos critérios para distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Inclusive, nós podemos inaugurar em
intervalo de tempo, a sessão de debate temático aqui no Senado Federal, com esse tema que é um tema de absoluta relevância. A sessão de debate, ela pode ser proposta pelo presidente, pode ser proposta por 1/3 do Senado Federal e aprovada pela maioria dos membros dessa casa. Nós pautamos também, foi uma decisão da mesa, a regulamentação do inciso 15º do artigo 52 da Constituição Federal, com o qual eu havia assumido compromisso aqui no plenário do Senado Federal, no dia da eleição, que confere ao Senado a atribuição de avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Nós criamos uma subcomissão no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, mas essa comissão não tem funcionalidade porque nós não regulamentamos o artigo 52 da Constituição Federal para que o Senado possa exercer mais essa competência. E a decisão de colocarmos na pauta, garantindo a apreciação em caráter de urgência aqui no plenário da regulamentação do artigo 52 da Constituição, é dentro daquelas medidas, é mais uma medida dentre aquelas que objetivam o fortalecimento do Senado Federal no cumprimento do seu papel constitucional e na relação com a sociedade brasileira. E estabelecemos também que vamos fazer uma reunião da mesa com os presidentes das comissões permanentes na próxima semana. Eles serão eleitos na próxima semana e na próxima semana mesmo nós vamos reuni-los para levantarmos todas as matérias que estão tramitando nas comissões permanentes, para na semana seguinte fazermos uma reunião com os líderes das bancadas partidárias para que nós possamos estabelecer, a partir dessas informações, uma agenda de prioridade legislativa para todo o primeiro semestre e para o segundo semestre deste ano. São essas as decisões que a mesa hoje aprovou novamente por unanimidade depois de uma longa discussão. Como todos sabem, nós tivemos na terça-feira uma reunião administrativa da mesa que encaminhamos medidas administrativas aprovadas pela mesa e hoje nós tivemos o encaminhamento, através da mesa diretora do Senado Federal, dessas medidas legislativas que eu tenho absoluta convicção servirão para aprimorar os trabalhos dessa Casa do Congresso Nacional. Eu antes de começar a ordem do dia, concedo a palavra pela ordem ao senador Wellington Dias, em seguida ao senador Randolfo. Pela ordem também, em seguida, presidente. Por favor, presidente. E a senadora Ana Amélia também. Eu disse aqui, quando aprovamos a mesa do Senado, do quanto tínhamos essa segurança da responsabilidade de Vossa Excelência com a função que estava assumindo naquele instante. E quero aqui externar pelo Partido dos Trabalhadores, pelo bloco que represento, a nossa animação com as medidas que estão sendo tomadas aqui, também meu colega Jorge Viana, Flecha Ribeiro, que fazem parte da mesa, das medidas que estão sendo adotadas. Vejam, primeiro essa de se trabalhar a sessão temática, já vinha sendo cobrada há algum tempo. Ainda em 2011, aqui, em alguns momentos, semelhante ao que vivemos aqui essa semana, novamente foram colocadas a importância de ter esse mecanismo do debate, que é próprio do Parlamento, Então, eu não só concordo com a resolução, estamos aqui manifestando apoio e parabenizando pela decisão, mas também pela ideia de abrirmos esse momento, como uma proposta de Vossa Excelência, como presidente, sobre o fundo de participação e acrescentar que eu acho que nós temos aqui uma pauta que é própria do Pacto Federativo. Aliás, eu venho insistindo desde o começo, um dos problemas que nós temos tido com efeito colateral naquele Estado, leva em conta a gente estar votando sem ter um compromisso com o todo. E acho que esse Parlamento tem compromisso com o todo,
Queremos discutir fundo de participação, queremos discutir, né, o ICMS, a criação do fundo, enfim, há uma pauta própria, a parte dos encargos da dívida relacionada a essa regra da distribuição dos recursos do pré-sal, enfim, existe um conjunto de medidas que, sem criar novos impostos, significam uma repartição, inclusive com participação da União, por iniciativa da própria União, que são essenciais para esse momento, e chama a atenção da importância dessa pauta. Os municípios com menos de 50 mil habitantes, hoje, estão inviabilizados. Essa é uma realidade no Brasil. Municípios grandes estão com baixa ou pouca ou nada de capacidade de investimento. Então, nós precisamos tratar de temas como esse. Eu quero aqui parabenizar. Há temas relacionados à economia, há temas relacionados à educação. Nós temos que tratar aqui do nosso dever, assim como do Fundo de Participação, de tratar sobre o plano decenal da educação, a destinação dos próprios recursos, como propõe a presidente, para poder atender a essa vontade de ampliar. E também, senhor presidente, parabenizar aqui pela criação dessa comissão. Acho que é importante, essa forma importante de discussão das agências. Eu creio que ficou faltando esse mecanismo da prestação de contas, ficou faltando. Ora, se todo o executivo, se outras áreas, inclusive com o poder de liberdade que se deseja, de independência, que se deseja para as agências, o Banco Central se obriga a apresentar a sua prestação de conta. Como imaginar que as agências não? Então, eu quero aqui me somar a esse esforço da mesa, como líder, e me permita apenas, senhor presidente, aqui o meu colega Aloysio, não sei se está aqui, apenas para esclarecer duas coisas. Não procede a informação de que o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, tenha nem ontem, nem em qualquer momento, defendido qualquer processo de censura à imprensa. Não. O que ele trata e vem tratando, e nós tratamos aqui abertamente sempre, é da regulamentação de um conselho. Nós temos Conselho de Justiça, Conselho do Ministério Público, Conselho, enfim, e o país tem na Constituição a criação também desse conselho, que não se trata apenas necessariamente da imprensa, mas de todas as áreas, para a proteção, inclusive, da independência do setor de imprensa e comunicação. Da mesma forma, também dizer a ele que, da nossa parte, e recebemos como, numa linguagem bem simples, como fumar um charuto, não é, da paz, no sentido do reconhecimento daquilo que se coloca. Eu disse aqui na minha fala, o Brasil não começou nem em 1980, quando se criou o Partido dos Trabalhadores, nem em 2003, quando começou o primeiro governo democrático e popular. Mas é inegável as mudanças que tivemos. Ontem eu tratei aqui apenas de dizer como era e como passou a ser. E sim, eu ainda ontem reconheci aqui, primeiro o papel do presidente Fernando Henrique na democratização em outras áreas, da implantação do Fundef. A gente tinha só o primário, passamos a ter ensino fundamental como compromisso do Brasil, que foi ampliado para ensino médio, enfim. Então o que eu quero dizer é que não fomos nós que trouxemos essa pauta, foi um líder do PSDB, e é legítimo que ele possa fazer isso, o senador Aécio Neves, que ontem subiu à tribuna para falar dos 13 pontos negativos, não é, do Partido dos Trabalhadores. Nós nos vimos no direito, inclusive, não indo na mesma direção de apresentar os 45 pontos de sucesso desses 10 anos do governo popular, democrático, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, do quais outros partidos também fazem parte. Era isso apenas que eu tinha a obrigação de esclarecer como líder. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Randolph, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Queria saudar a Vossa Excelência e a mesa pela decisão. Ainda ontem nós tivemos um momento que carecia de um debate mais aprofundado, quando ouvimos o senador Aécio e o senador Wellington, como lideranças dos dois maiores partidos políticos de campos opostos do país, o partido que governa o país e o maior partido da oposição, sentimos que aquele momento seria um bom espaço para termos um debate sobre o Brasil, inclusive para as posições, tais quais a minha, divergentes e de críticas às duas
posições e aos rumos seguidos por ambos os governos. E a decisão, Vossa Excelência, a mesa tomou a decisão no momento imediato a esse questionamento que foi feito ontem. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar o conjunto da mesa pela decisão. Sessões por debates temáticos é uma possibilidade que esta é a casa adequada, a casa legislativa do país, adequada para esse espaço de debates. O Senado... Eu queria dizer que pois não, presidente. Essa decisão da mesa, eu fiz questão de destacar e logo depois da aprovação do projeto de resolução, eu liguei para Vossa Excelência e para o senador Cristóvão Buarque também. Essa proposta foi, sobretudo, inspirada pelos senadores Cristóvão Buarque, Randolfo Rodrigues, e ela materializa um desejo uníssono do Senado Federal, no sentido de que nós possamos devolver ao Senado Federal o grande debate nacional e agora, nos novos tempos, transmitidos ao vivo pelos meios de comunicação. Eu acho que isso será muito bom para o Senado, para o Brasil e para a democracia. Ela não seria realizável... também a Vossa Excelência. Não, presidente, ela não seria realizável se... Nenhuma intenção se realiza se não tiver o gesto concreto. A intenção aqui manifesta poderia ser ignorada. A mesa, de imediato, não só deu ouvido às manifestações aqui do plenário, como executou. E eu acho que isso moderniza, é uma medida modernizadora do Senado, porque, como nenhuma outra casa legislativa, este é o espaço privilegiado para o debate, para os debates dos grandes temas nacionais. Queria cumprimentar a Vossa Excelência por isso e cumprimentar por... Quem sabe aqui, eu acho que é uma outra sugestão muito importante, apresenta-se, melhor dizendo, aqui pelo senador Wellington Dias. Eu acho que o dia 19 de março, já definido pela mesa como dia de votação da nova fórmula de partilha do Fundo de Participação dos Estados, pode ser um dia adequado, pode ser um bom momento para nós travarmos aqui, no decorrer do dia, um debate sobre a federação, sobre a atualidade do nosso Pacto Federativo, tão suscitado ontem, tão debatido. Eu e o querido companheiro Jorge Viana, nós que somos de estados amazônidas irmãos, Acre e Amapá, um nasce os rios, no outro os rios desaguam, sabemos a importância desse tempo para os nossos estados é fundamental. Aliás, o FPE existe em função de ser o princípio econômico do Pacto Federativo. Uma federação se estabelece a partir de uma associação de estados que abre mão de sua soberania e mantém sua autonomia. Uma federação é sustentada no princípio da cooperação. Então, esse debate é fundamental para o Brasil, em especial para os nossos estados, e eu creio até que a sugestão do senador Wellington pode ser um bom começo, nós transformarmos o dia 19 de março num dia de debate temático sobre a pauta da federação e da nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. Assim como, senhor presidente, saudar pela decisão, essa é uma decisão de fato republicana, do cumprimento do artigo 52, de exigirmos as prestações de contas das agências reguladoras. É uma medida adequada, sim. Logicamente, nós perdemos até... Isso poderia ter vindo anteriormente, talvez se tivesse vindo anteriormente, nós não teríamos ouvido as notícias que já tivemos sobre o envolvimento de agências reguladoras e, mais do que isso, envolve não só envolvimento e corrupção de membros de agências reguladoras, mas mais grave que isso, o não cumprimento de função por parte de agências reguladoras. No caso, por exemplo, de algumas agências como a ANAC, é o que acontece concretamente. Este pré-requisito, inclusive, regulamentando o que está já disposto na Constituição e trazendo essa atribuição aqui para o Senado Federal, é uma decisão mais do que acertada por parte da mesa. Então, senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, a mesa, pelas decisões de hoje, decisões de fato republicanas e que pautam, modernizam o Senado da República. Agradeço a Vossa Excelência. O papel do presidente é exatamente surpreender essas convergências com o plenário e materializá-las.
Senadora Ana Amélia. Em seguida, darei a palavra ao senador Aloysio Ferreira Nunes. Senador presidente Renan Calheiros, eu, em nome do Partido Progressista, da mesma forma como os apartes anteriores do senador Wellington Dias pelo PT e o senador Randolfo Rodrigues pelo PSOL, queria manifestar também a relevância dessa decisão da mesa diretora do Senado no debate. Ontem perdemos a oportunidade, poderia ter o regimento interno ter ficado, digamos, à margem, não determinado a interrupção de um bom debate ontem aqui na Casa. Mas, enfim, o regimento interno é o que nos rege. Porém, penso que, em alguns momentos, o fato político deve se sobrepor a apenas um regramento que era de consenso de todos os parlamentares aqui presentes. Mas eu queria manifestar a Vossa Excelência também a boa vontade dessa cooperação de fazer esse debate temático, e também concordo com o senador Randolph que no dia 20, que está agendado a discussão sobre o Fundo de Participação dos Estados, eu que sou uma senadora municipalista, penso que será o grande momento para nós tratarmos do Pacto Federativo. Não é possível que a União continue concentrando 60% de todo o recurso, os estados fiquem um pouco mais de 20% e os municípios penalizados. Os municípios estão gastando 19 bilhões de reais para cumprir determinações legais que competem à União e aos Estados. Então, nós temos que criar as condições nesta Casa, que é a Casa da República, para haver uma distribuição mais equitativa, mais justa desse compartilhamento das receitas, para tornar a Federação Brasileira mais justa e também mais segura do ponto de vista do equilíbrio entre União, Estados e municípios, os entes federados. Porque hoje temos a prima rica, os primos remediados e os primos pobres, que são os municípios. Senador Renan Calheiros, o senhor conhece bem, porque Alagoas não é diferente do Rio Grande do Sul. Por fim, senador, eu tenho uma dúvida, porque hoje é dia 21 de fevereiro. Nós não votamos nenhuma matéria que está na agenda principal da nossa pauta. Orçamento, não votamos, agora está agendado para março o UFPE, temos os royalties para decidir e os vetos. E o que foi dito aqui, no início dessa semana, pelas lideranças da maioria, é de que o Senado, o Congresso, com a bancada da maioria, ou da situação, estava aguardando uma manifestação formal do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão da votação dos vetos, da apreciação dos vetos. Se podia esta Casa apreciar, antes do exame dos vetos, votar o orçamento da União. E estaria, em princípio, marcado para quarta-feira a agenda do Supremo Tribunal Federal. A imprensa hoje informa que os ministros não têm agenda para essa deliberação e essa formalidade. Então, eu queria saber de Vossa Excelência, afinal, quando nós vamos começar a votar o orçamento e também a questão dos vetos. Eu queria responder à senadora Ana Amélia, dizer que nós, depois de conversas que tivemos com os líderes, de reunião que fizemos com líderes das duas casas, e de encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, nós dissemos que a prudência recomendava que nós aguardássemos a deliberação do Supremo Tribunal Federal com relação ao mandado de segurança, mas não poderíamos indefinidamente ficar aguardando. Se essa decisão não acontecesse dentro de um prazo que nós poderíamos chamá-lo de lógico, do bom senso, nós teríamos que construir internamente uma decisão para respondermos a essa questão, que é a cobrança pela votação do orçamento. Do ponto de vista do país, nós não temos muita preocupação, porque nós temos regras que respondem suficientemente até enquanto o orçamento não for definitivamente aprovado. O governo federal editou medidas provisórias que tratam dos investimentos e o 12º responde pelas despesas de custeio. O governo, que é parte legítima nesse processo,
o governo levantou o temor que ele tinha através da Advocacia Geral da União com relação à judicialização da execução orçamentária em função da liminar que foi conferida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é fundamental que nós decidamos o que fazer com relação aos vetos e é muito importante também que nós tenhamos, se demorar a decisão do Supremo, uma construção interna para aprovarmos rapidamente também o orçamento da União de 2013. Esse é um propósito que unifica todos nós, porque existem bancadas, e são várias as bancadas, que vinculam a apreciação do orçamento à antecipação da apreciação dos vetos. Então, se demorar, nós vamos ter que construir uma solução e, do ponto de vista do Congresso Nacional, resolvermos definitivamente essa questão que Vossa Excelência, interpretando o sentimento nacional, exatamente cobra agora de todos nós. Eu iria conceder a palavra ao senador Aloysio, mas concedo a palavra ao senador Aécio. Em seguida, nós ouviremos o senador Aloysio. Agradeço a Vossa Excelência e, em especial, a deferência, mais uma vez, do senador Aloysio Nunes, apenas para fazer aqui 2 registros, senhor presidente. Na sessão de ontem, tive a oportunidade de público cobrar de Vossa Excelência que nós pudéssemos permitir o reencontro do plenário do Senado da República com temas que sejam reais e de preocupação efetiva da sociedade brasileira. Eu dizia, e essa é uma constatação que reiteradamente muitos de nós temos feito, de que cada vez temos tido menos espaço para o debate dos grandes temas, ficando todos nós aqui sujeitos a uma ordem do dia que nos enclausura na discussão. Discussão talvez seja um certo exagero, na verdade, na aprovação de medidas provisórias, que foi a marca do Senado da República e do Congresso Nacional ao longo dos últimos 2 anos. Vejo hoje, fiz questão de vir ao plenário hoje para fazer essa manifestação, que Vossa Excelência, reunido com a mesa diretora, tomou a iniciativa inédita até aqui, de permitir que as sessões deliberativas possam, em havendo a manifestação de um conjunto de líderes ou da totalidade das lideranças, possam se transformar em sessão de debates dos mais variados temas. Não faltará, senhor presidente Renan Calheiros, uma extensa agenda para que nós possamos aqui, através de um debate sadio, duro quando for necessário, mas respeitoso como é da tradição dessa casa, apontar caminhos, seja para o Poder Executivo, seja para outras instituições da sociedade em relação a temas que a elas digam respeito. Portanto, eu, da mesma forma que cobrei ontem, até porque percebo que perdemos ali uma oportunidade, até pelo momento emblemático, né, da data que se comemorava, perdemos a oportunidade de estender o debate, mas ainda em tempo Vossa Excelência toma a iniciativa ao lado dos ilustres membros da mesa, e aqui eu saúdo o senador Jorge Viana, senador Flecha Ribeiro, para que nós possamos efetivamente ter um tempo no Congresso Nacional para discutir as questões que efetivamente atendam aos interesses do país. Esse é o papel do Senado da República. Eu tenho dito sempre que se nós abdicarmos das nossas prerrogativas, estaremos fazendo algo indevido, porque essas prerrogativas não pertencem a nós, pertence à população brasileira que nos elegeu, nos delegou aqui a responsabilidade de representá-la e, obviamente, de preservar essas prerrogativas. Portanto, eu saúdo essa decisão como uma oxigenação do funcionamento do Parlamento e, em segundo lugar, saúdo também a fixação da data para a votação dos novos critérios de repartição do FPE. Era preciso, senhor presidente, que a base do governo, que tem ampla maioria nessa casa, e o próprio governo assumisse a condução da discussão dos temas que interessam realmente a federação. E além desse, que efetivamente interessa, eu incluiria aí um tema que já passa a um plano secundário nas preocupações de algumas das principais lideranças do governo, que diz respeito à renegociação da dívida dos estados. Essas questões são questões da ordem do dia, para que nós possamos interromper esse perverso processo por que passa o país, que vem nos levando a viver não numa federação, mas sim num Estado unitário. Portanto, temas como esse, a discussão dos royalties,
questões se inserem no mesmo contexto, a refundação da federação, que talvez com vieses distintos, todos nós ao final concluiremos que ela é absolutamente necessária, para que nós tenhamos, aí sim, mais do que na propaganda oficial, a erradicação da miséria e da pobreza no Brasil, porque ela passa obrigatoriamente pelo fortalecimento, principalmente, dos municípios brasileiros. Portanto, eu saúdo a Vossa Excelência pela iniciativa e me sinto homenageado por, de alguma forma, até involuntária, indiretamente, ter estimulado na sessão de ontem essa transformação, essa modificação no regimento interno que permitirá que os debates voltem a ocorrer no local adequado, que é o plenário do Senado Federal. Cumprimento Vossa Excelência. Nós agradecemos a Vossa Excelência também, senador Aécio Neves. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu também quero cumprimentá-lo e cumprimentar a mesa diretora pela apresentação desse projeto de resolução. A sua adoção vai permitir que nós conciliemos no plenário do Senado duas funções absolutamente imprescindíveis ao bom cumprimento da nossa função. O debate dos grandes temas nacionais de uma forma aberta, ampla, desenvolta e, ao mesmo tempo, a nossa função legislativa, que, evidentemente, por se inserir dentro de um processo regulado juridicamente, por regras em que os prazos são fundamentais, devem ser submetidos, digamos assim, a um ritmo mais rigoroso. Portanto, meus cumprimentos por essa resolução. Tive notícia também, por parte do presidente Jorge Viana, que há uma outra decisão que consiste em trazer para a prestação de contas perante comissões da Casa os dirigentes de agências reguladoras que foram indicados, que assumiram seus cargos, tendo sido aprovados pelo Senado, para prestar contas daquilo que estão fazendo. Altamente meritória e que vai contribuir para fortalecer o papel dessas agências, tornando-as cada vez mais públicas, como elas devem ser. Mas eu não poderia, senhor presidente, deixar de dar uma palavra a respeito da questão melindrosa dos vetos e do orçamento. Eu, na semana passada, na sexta-feira, recebi um telefonema muito honroso, muito gentil, da parte do ministro Adams, da Advocacia Geral da União, em que ele me expunha o ponto de vista que havia orientado a AGU na elaboração da petição submetida ao Supremo Tribunal Federal, a qual Vossa Excelência fez referência. Ele afirmava naquela conversa que o que ele pleiteava é que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre o mérito da medida cautelar que foi proposta pelo deputado Molon, decidisse de forma a resguardar o passado, para que os efeitos dessa decisão passassem a valer para o futuro. O Supremo já fez isso em outras ocasiões. Falamos agora há pouco do Fundo de Participação dos Estados, foi uma decisão modulada, cujos efeitos são modulados no tempo. O regimento do Supremo e a lei que disciplina a tramitação das ações diretas permitem essa modulação. É bem verdade que, Sua Excelência, ao pleitear a modulação no tempo, apresentou, digamos, um cenário um pouco com tintas carregadas demais. Não é? Argumentos ad terrorem. Olha, se derrubarem os vetos, serão não sei quantos trilhões, vai ser um desastre, vai ser o caos. Como se o Congresso não tivesse a capacidade de discernir aquilo que já está prejudicado pela evolução da legislação, daquilo que é atual, daquilo que é uma despesa necessária, daquilo que é despesa supérflua, enfim. Mas o argumento jurídico era a modulação no tempo. Fez bem o seu papel de advogado-geral da União, ao se valer dessa brecha e dessa faculdade que o Supremo tem. Agora, do nosso ponto de vista, presidente, do ponto de vista dos congressistas, eu considero que nós precisamos parar com essa história de deixar os vetos se acumularem. E temos que pegar o touro à unha e enfrentar esses vetos que estão parados. Mesmo porque muitos e muitos deles, se nós formos examiná-los, são vetos que foram bem formulados. São questões que já estão superadas. Não é? O que nós não podemos é esperar o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão que é da sua competência para começarmos a exercer uma competência nossa. E qual é a competência? É dar a última palavra na elaboração das leis.
Isto é o veto. A deliberação do veto é um momento solene da relação entre o Executivo e o Legislativo, em que o Legislativo dá a última palavra. Na Constituição de 1824, o imperador não vetava. Ele pedia um tempo de reflexão. O imperador quer refletir antes de sancionar. É um tempo de reflexão. E se a legislatura reiterasse o projeto sobre o qual o imperador estava meditando, Vossa Excelência, que conhece a história do constitucionalismo brasileiro, poderá me confirmar, se houvesse a reiteração, entendia-se que o tempo de meditação estava encerrado e que era preciso promulgar a lei. Pois bem, essa questão, veto absoluto, veto relativo, derruba-se o veto, não derruba-se o veto, quórum para a deliberação do veto, é uma questão chave no equilíbrio constitucional brasileiro. Portanto, o veto não é um estorvo, o veto é uma prerrogativa do Congresso. Então, essa minha intervenção, além de reiterar os cumprimentos a Vossa Excelência pelo descortínio da decisão que tomou, é no sentido de dizer, presidente, vamos deliberar, vamos começar a votar os vetos. Não é? Se houver algo que crie uma polêmica, digamos assim, muito intensa, cabe ao governo que tem a maioria, como diria o governador Brizola, vaquejar, trazer para votar a sua base. A vida é dura. É dura para a oposição, nós sabemos disso, mas às vezes é dura para o governo também. E é dura. E por isso que o governo tem que, nesses momentos, que trabalhar, trazer os seus correligionários e aprovar. O que nós não podemos é esperar uma decisão do Supremo, por exercício de uma prerrogativa que é dele, para começarmos a exercer uma prerrogativa nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, meus parabéns. Agradecemos a Vossa Excelência.